Para mim é uma grande honra estar aqui. Não é a primeira vez que eu venho aqui, mas da outra vez que eu vim com algo bem específico. Eu falei aos jovens da igreja e agora eu estou aqui, toda a igreja aqui, recebendo a palavra de Deus através da minha vida. Eu estava há pouco orando ali e estava me consagrando ao Espírito Santo e eu disse a Ele que eu estou disponível para Ele me usar. E de antemão, eu quero dizer para vocês que é uma responsabilidade muito grande estar aqui. Por isso que eu estava orando e pedindo ajuda ao Espírito Santo. E eu quero agradecer tanto ao mestre Saulo, meu amigo, pela confiança de me deixar estar aqui nesse lugar, né? O pessoal lá da Igreja Reformada, eles dizem que isso aqui é um lugar santo, né? Tire as sandálias para pisar nesse lugar. Mas aqui é um lugar de muita responsabilidade. Então, o pastor da igreja, ele tem muito zelo por esse lugar, não pelo púlpito em si, mas porque ele ama a vida de vocês, as ovelhas, e ele não quer que vocês sejam mal ensinados. Amém? Então eu agradeço a Saulo pela confiança de me trazer, de me deixar usar esse lugar para ensinar, essa tribuna para ensinar, para compartilhar a palavra que transformou minha vida. Eu quero agradecer a Daiane, minha chefe, diretora do Rema, por me convidar também para o seminário, porque o seminário, como vocês estão vendo aqui, ele tem um foco no que é ensinado no Rema, sabe? Eu sempre que começo qualquer seminário, independente de ser realizado pelo Rema, meu seminário, eu falo da importância do Centro de Treinamento Bíblico na minha vida, sabe? Eu já tinha no coração o desejo, a vontade, assim... eu gostava muito do estudo a respeito do fim, da escatologia. Eu venho da Assembleia de Deus, minha mãe é da Assembleia de Deus, eu nasci na Assembleia de Deus, minha mãe é dirigente do ciclo de oração. Você já ouviu falar da Senhora do Cocó? É minha mãe, poderosa. E ela não deixava a gente faltar na escola dominical, lá a escola dominical. E lá tinha um ensino muito bom de escatologia na escola dominical. A gente tinha as revistinhas com todas as imagens. Isso sempre me fascinou, eu sempre amei isso. Mas quando eu chego no Rema e eu vi a riqueza do ensino escatológico no Rema, e eu tive a graça de ter o professor Saulo como professor, isso foi um catalisador, isso ativou algo dentro de mim, e eu digo, eu quero ser professor de escatologia, eu quero aprender mais dessa matéria. Eu posso dizer para vocês que o Rema não foi só escatologia que me impactou no Rema, o Rema impactou minha vida desde a primeira matéria, Fundamentos da Fé, transformou a minha família, primeiro transformou a minha fé, que estava toda torta, alinhou a minha fé, a fé bíblica, e depois saiu transformando tudo que é área da minha vida. A minha área profissional, a minha família, a minha vida, o meu ministério, tudo na minha vida foi alinhado. Por quê? Por causa da palavra de Deus, que é ensinada no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Então, de antemão, antes de começar, eu quero encorajar você, que ainda não está matriculado no Rema, a fazer a sua matrícula. Esse mês, eu vi ontem que tem 15% de desconto. Olha que bênção, aproveita a oportunidade, faz a sua matrícula, você vai ser abençoado. Nesse seminário, a gente está vendo algumas coisas de escatologia, mas a gente não consegue esgotar, não é, professor? É muito assunto, é muito grande, mas o que a gente está vendo aqui, eu sei que já está transformando vidas. Já está transformando o posicionamento cristão. Eu falei no primeiro dia que estudar escatologia vai fazer com que a gente se posicione como cristão, como verdadeiro crente no Senhor Jesus Cristo. A escatologia vai alinhar a nossa consciência de eternidade. Amém? Mas no Rema você vai ter 15 dias de exposição a essa matéria. Tudo com material, tudo com apostila maravilhosa. A apostila, para vocês aqui da igreja de Paulista, vocês têm ainda a graça, né, o favor de Deus de ter um dos editores, um dos construtores da apostila, porque a apostila tem uma contribuição muito grande do mestre Saulo, né? Saulo, além de professor de escatologia, é excelente, especialista, ele é escritor, e ele também agora faz parte do grupo que fez a apostila, que confeccionou, que editou, que trouxe os ensinamentos para a gente ali. Então, vale a pena, meus irmãos. Faça a sua matrícula no Rema, aproveite esse tempo de desconto, aproveite esse tempo de aulas demonstrativas, sabe?
faz o teu coração se movimentar para isso. Use a sua fé. Sabe, não se preocupa com dinheiro não se preocupa com valor não, porque Deus vai prover tudo que você precisa, porque isso é para o teu bem, isso é para o bem da obra do Senhor. Deus tem interesse, Jesus Cristo tem interesse que você se aperfeiçoe na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque isso vai resultar não só em bênçãos para a tua vida, mas isso vai resultar em vidas salvas para o reino. Amém? Hoje mesmo nós vamos falar de um tema que eu sei que vai te impulsionar para você pregar o Evangelho, vai te impulsionar para você servir na obra do Senhor. Se você pegar tudo mesmo, se possível anote, se você não trouxe nada escrito, anote no seu coração, espiritualmente, porque isso vai transformar a tua vida cristã, vai transformar o teu serviço na obra do Senhor. Amém? Eu gostaria que os irmãos colocassem. Já colocou, amém. Então, a gente está falando de escatologia, amém? Repitam comigo: escatologia é o estudo do fim. Amém. Escatologia é a parte da teologia bíblica que estuda a respeito das profecias que se cumprem no final dos tempos. Amém? A gente viu isso durante essa semana. Eu não vou recapitular, eu vou honrar meus irmãos que se inscreveram no seminário. E vocês que não se inscreveram no seminário, vocês vão receber muito de Deus a partir daqui. Mas quem está aqui desde sexta-feira, vai ligando as coisas. E a gente vai falar agora de mais um evento, que é uma profecia bíblica, que ele vai se cumprir. Amém? Então, eu disse aqui que o primeiro evento profético que vai se cumprir, que nós estamos aguardando ele acontecer, que ele pode acontecer a qualquer momento, inclusive ele pode acontecer hoje, é a grande tribulação. Não. Vocês estavam aqui, né? Sexta e sábado. É o arrebatamento da igreja. Nós tivemos uma aula maravilhosa ontem. O arrebatamento da igreja, ele pode ser hoje. O mestre Saulo disse ontem que Paulo, o apóstolo Paulo, ele se incluía entre os vivos. Ele dizia: nós seremos transformados. Se Paulo, há quase 2000 anos atrás, lá pelo ano 50 depois de Cristo, ele estava dizendo que ele teria seu corpo transformado, ou seja, que ele estaria vivo no dia do arrebatamento da igreja, quanto mais nós. Então eu acredito de todo coração que eu nunca vou morrer. Parece loucura, mas você tem que acreditar nisso também. Eu não vou morrer. Eu não vou provar a morte. Por quê? Porque Cristo vai vir na minha geração, eu estarei vivo e eu terei meu corpo, esse corpo de humilhação, esse corpo corruptível, esse corpo que é carne, é natural, ele vai ser revestido de incorruptibilidade, ele vai ser revestido de imortalidade e eu estarei para sempre com o Senhor, sem nunca ter provado a morte. Amém? Isso é possível porque é prometido na palavra de Deus. E o assunto que a gente vê hoje é exatamente o evento seguinte após o arrebatamento da igreja. Por favor, passe uma página. A gente vai falar hoje sobre o tribunal de Cristo. O tema é o tribunal de Cristo e suas recompensas. Anota aí, o tribunal de Cristo e suas recompensas. Amém? Porque tribunal, a gente sempre tem a ideia de que tribunal é onde há um juízo para condenação. Alguém vai ser condenado no tribunal. Vocês já ouviram falar do STF? Supremo Tribunal Federal. Ali gosta de condenar, não é não? Então, quando a gente escuta tribunal, a gente já pensa em condenação. Mas esse não é o tribunal do Xandão. Esse é o tribunal de Cristo. E onde tem tribunal de Cristo, a Bíblia nos mostra que não há condenação. Amém? Então a gente vai falar do tribunal de Cristo. E o tema é o tribunal de Cristo e suas recompensas. Porque no tribunal de Cristo o que tem são recompensas.
galardões. Amém? Quem aqui gosta de receber salário? Hoje não gostam não, é? Só o pastor Saulo. Quem aqui gosta de ser recompensado quando você faz algo importante? Você faz algo, você gosta de ser reconhecido e recompensado. Rapaz, você e eu não vamos conseguir superar Deus no gostar de recompensar. Eu amo ser recompensado, mas Deus é galardoador daqueles que o buscam. Faz parte do caráter de Deus, faz parte da essência de Deus, galardoar. E eu tenho algo a dizer que muitas vezes até eu disse errado. Eu dizia que Deus, mestre Saulo, gosta de presentear, sabe? Mas galardões, as recompensas que nós vamos estudar aqui, não são presentes. Olha aí. É pagamento. É salário. Você que trabalha, você acha que no final do mês a empresa que você trabalha está te dando um presente? Não. Ela está te dando o teu salário, o pagamento pelo que você fez. Presente é gracioso. Sabe, Deus também dá presentes. Tem um presente que Ele deu para mim e para você, que nós não merecíamos. Que foi a salvação. A salvação está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. No 8 diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. É um presente, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é de Deus. Então, presente é graça. Então, a gente não vai falar de presentes que nós recebemos no assunto Tribunal de Cristo. A gente vai ver galardões, a gente vai ver recompensa. Amém? Pode voltar. Eu queria que vocês abrissem 2 Coríntios 5:10. Vamos começar. Eu peço que o pessoal coloque aí. Amém. Então, pessoal, a ideia de tribunal também traz na Bíblia uma ideia de prestação de contas. É um lugar onde algo vai ser julgado, não deixa de ser julgamento. Amém? Eu disse que tribunal, a gente sempre pensa no juízo de condenação. Mas quem sabe que no tribunal também tem avaliação? Claro, no tribunal algo é avaliado. Agora, no tribunal de Cristo, existe julgamento. Algo vai ser julgado, alguém vai ser julgado. O que não vai ter, que eu quero que vocês tenham isso anotado, o que não vai ter no tribunal de Cristo é condenação. Mas juízo vai ter, juízo no sentido de julgamento, vai ter. Amém? Leia o texto. Porque importa que todos nós, diga, está falando comigo. Paulo está falando com a igreja. Ele diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Amém? Por meio do corpo significa durante esta vida. É durante esta vida, enquanto você está nesse corpício aí, que você serve ao Senhor, que você faz obras, e acredite, é possível que nós façamos obras boas ou obras más. Para as obras boas haverá recompensa, a gente vai ver isso já. Para obras más não tem recompensa, claro. Claro, tem que ter algum dano pelas obras más. Amém? Pode passar, pode voltar lá para a gente ver o outro texto. Pode voltar para o slide. Então, esse texto mostra, Paulo mostra que nós, pode abrir Romanos 14:10. Nesse texto de 1 Coríntios, Paulo mostra que nós, todos, vamos comparecer ao tribunal de Cristo. Amém? Olha aqui, ó. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Amém? Essa é a primeira boa notícia de hoje. Todos nós aqui, salvos no Senhor Jesus Cristo, nós compareceremos ao tribunal de Deus. Glória a Deus. Você está ansiando por esse dia? Eu desejo esse dia. Antes dele,
meu corpo será transformado e eu serei arrebatado e vou encontrar com o noivo. Antes do casamento, ele vai me levar para um lugar e ele vai avaliar as minhas obras. E conforme as minhas obras, de acordo com o que eu fiz, ele vai me pagar, ele vai me recompensar, ele vai me galardoar. Vocês estão entendendo? É assim que acontece o tribunal de Cristo. Até agora nós lemos textos que garantem que haverá uma prestação de contas, que haverá um tribunal e que todos nós devemos comparecer, que nós compareceremos a esse tribunal. Pode voltar para o slide, por favor? 1 Pedro 1,17, coloque, por favor. Glória a Deus. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras. Repita isso comigo. Julga segundo as obras. Pronto, agora a gente está pegando. O que vai ser julgado? As obras. Amém? A gente vai avançar. Então, julga segundo as obras a cada um. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pega isso aí. A gente não está aqui só trazendo conhecimento técnico para você tirar suas curiosidades. Mas isso aí deve transformar a nossa vida. Saber que nós seremos recompensados, saber que nós prestaremos contas, saber que Deus julga segundo as nossas obras, deve nos fazer deve gerar em nós temor. Temor. E o texto diz, durante o tempo que a gente está aqui nessa terra. Durante a nossa peregrinação. Então, meu irmão, a partir de agora, com a iluminação, com esse conhecimento que chegou, vamos ter mais cuidado como a gente anda nessa terra. Porque nossas obras, nossas ações, elas serão julgadas. E eu não quero, no dia do tribunal de Cristo, ficar nu. Ser aquele que não recebeu nada. Eu quero receber os melhores salários. É assim que você procede no seu trabalho? Eu quero no meu trabalho natural, sempre fazer o meu melhor, trabalhar com excelência, para ser reconhecido, para ser promovido, para ganhar mais. Não há nenhum problema em querer crescer, e se você cresce, você tem que ser recompensado à altura. Da mesma forma, Deus trabalha do mesmo jeito. O tamanho do seu galardão vai ser de acordo com o tamanho da obra que você faz durante a sua vida. Amém? Vamos seguir, volta lá por favor, passa o slide. Olha só, quem será julgado? Então, eu vou passar rápido por isso, porque eu creio que já ficou muito claro. A Bíblia mostra que o que será avaliado são as obras. Mas me responda, quem é que faz as obras? Eu. A igreja do Senhor. Então, quem será julgado? O homem. O homem será julgado. Você será julgado. Eu é que estarei perante o justo juiz Jesus Cristo no tribunal de Cristo. Mas só que a gente tem que ter cuidado para não achar que no tribunal de Cristo eu vou ser julgado quanto à minha salvação. Isso não pode ser verdade. Por quê? Passe para o outro slide, por favor. Porque a Bíblia mostra, e a gente já viu 2 versículos, 3 na verdade, que o que vai ser avaliado são as nossas obras. E aí, nós temos um texto ali, embaixo que diz, o juízo de Deus, no tribunal de Cristo, eu vou complementar, não diz respeito à salvação. Amém? Vamos lembrar aqui de alguns textos. Romanos, capítulo 8, versículo 1. O que é que diz? Quem lembra? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Então, nós não tem nada que nos condene. Porque o julgamento quanto à nossa salvação, ele já foi resolvido na cruz. Amém?
Naquele dia, naquela cruz, Cristo levou sobre ele todas as nossas iniquidades. Lembra? Ele levou a maldição, ele levou todas as nossas enfermidades. Nós somos curados, nós somos sarados, nós somos salvos. Efésios capítulo 2, versículo 6 diz que nós já estamos assentados com ele. Então, espiritualmente, nós já estamos salvos. É certo que o nosso corpo está passando por um processo. Nossa mente também está passando por um processo. E esse corpo, eu vou afirmar para vocês, e foi dito aqui também no nosso seminário, ele não quer saber de salvação. Essa carne, ela, pelo contrário, ela tem uma tendência ao pecado. Há uma luta entre a carne e o espírito. Então, essa carne, a gente deve colocar ela no lugar dela, porque o nosso espírito já está salvo. Amém? É essencial para o cristão crer na sua salvação. Você não tem que ter dúvida se você é salvo. Você tem que ter certeza da sua salvação. E isso evidencia sua fé no Cristo que te salvou. Você confessou Jesus como Senhor e Salvador? Você creu dentro do seu coração que Ele morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou? Você já confessou isso? Você declara isso abertamente? Você crê mesmo nesse Senhor? Então você é salvo. E não há nenhuma condenação, não há nada capaz de te condenar. Então no tribunal de Cristo não tem nada a ver com salvação. Eu vou abrir rapidinho aqui e volto para falar sobre o julgamento dos ímpios. Não é assunto para hoje. Mas, da mesma forma que no tribunal de Cristo não há julgamento para a salvação, lá no tribunal, lá no juízo dos ímpios, também não haverá julgamento para condenação, não. As pessoas acham que lá no juízo final, ali Deus vai condenar aquelas pessoas. Seria estranho. A Bíblia não fala disso. O que vai haver lá no juízo dos ímpios, daqueles que nunca confessaram Jesus como Senhor e Salvador, a mesma coisa vai ser avaliação de obras. As obras deles vão ser julgadas. Mas quanto à salvação, todos já estão condenados. Porque o momento em que eu e você saímos da posição de condenados para salvos, foi quando nós cremos, quando nós fomos alcançados pela graça, e depois nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Mas aqueles que estão lá fora, que ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador, eles já estão condenados. A Bíblia diz que quem não crê já está condenado. E aí, fechando parênteses aqui, vamos pregar o Evangelho? Vamos pegar o que... Jesus, amém. O que a gente aprendeu aqui nesse tempo deve ser aplicado na nossa vida pregando o Evangelho, para a gente saquear mesmo o inferno, para a gente tirar essas pessoas. Claro que quem vai tirar é a graça, claro que quem vai tirar é o Espírito Santo, através da pregação da palavra de Deus, mas nós temos um papel importante nessa missão. É para isso que nós estamos salvos, amém? Então nesse slide, a gente já viu que o nosso Deus julga segundo as obras de cada um. Que obras são essas? Lá no grego, a palavra que foi traduzida para obra é a palavra ergon, ato, ação, negócio, serviço, ocupação e tarefa. Então, toda ação, tudo que você faz, de bem ou de mal, toda obra, toda a sua atividade enquanto você viver, dentro da igreja e fora da igreja. Não só fala de servir na igreja. Servir na igreja é muito importante, mas é a sua vida. Por onde você passa, você age. Por onde você passa, você tem atitudes. Por onde você passa, você tem ações. Todas essas ações, elas vão ser avaliadas no tribunal de Cristo. E a depender, você vai receber um galardão poderoso, ou você vai receber menos galardão, ou com nenhum aqui vai acontecer isso. Tem gente em algum lugar aí que não vai receber nenhum galardão. É possível, porque o galardão, ele vai ser uma recompensa pelo que foi feito. Se não foi feito nada, não tem recompensa. Amém? Vamos seguir? Pode passar? Efésios 2, 8, 9 diz: porque pela graça sois salvos,
mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu agora quero falar um pouquinho para vocês das obras. A gente já sabe que haverá recompensa, mas é importante a gente entender que, embora as obras elas não salvem, elas são importantíssimas, porque as obras elas evidenciam a nossa salvação. Amém? Então você vai dizer assim, ó, eu não fui salvo por obras. Você vai dizer, mas eu fui salvo para as obras. E não só para as obras, mas para as boas obras. Eu quero que você coloque aí Efésios 2, 8, no versículo 10, por favor. Amém. Então, versículo 10, por favor. Pode passar. Olha o que diz o versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Então, Deus já preparou de antemão obras para eu e você andar nelas. Andarmos nelas. Amém? Então, a salvação, ela é gloriosa, ela é uma bênção, ela é poderosa, nós somos gratos pela salvação, mas se fosse para a gente ser salvo e já isso ser suficiente, a gente era salvo e morria. Nós aprendemos aqui no curso que para o crente morrer é lucro, porque quando um crente nascido de novo em Jesus Cristo morre, ele vai estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Mas nós vimos aqui o apóstolo Paulo falando que era necessário que ele continuasse no corpo, ou seja, continuasse na carne, continuasse vivo. Por quê? Porque tinha uma obra para ele fazer, tinha uma obra para ele completar. Então é necessário que eu e você permaneçamos vivos, que a gente não deseje a morte, porque nós temos uma obra que foi preparada de antemão por Deus, para que nós andássemos nela. Então vamos aprender com isso, que existe uma obra para cada um de nós fazer. Deus não quer a gente parado. Deus não quer a gente sentado. Eu lembro uma vez Saulo ministrando, não sei se era esse o tema, e ele disse que Deus, ele não só pagou a nossa dívida, mas ele nos deu um emprego. Ele não deixou a gente desempregado. E o interessante é que o emprego que ele nos deu, o chefe é um bom pagador. Amém? O nosso chefe, ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Pode passar, pessoal. A gente está caminhando aqui, viu? Então, falando do tribunal de Cristo, ou seja, as obras vão ser julgadas, as obras são importantes, as obras são nossas ações, e lá no tribunal de Cristo. Pode passar, que eu já li esses dois textos. Pronto. 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos ao tribunal de Cristo. Amém. Tanto no texto de Romanos, como no texto de 2 Coríntios, a gente viu a palavra tribunal. No grego original, a palavra tribunal é a palavra bema. Bema, naquele tempo, naquele contexto, ele não se referia necessariamente a um julgamento condenatório. Ele se referia a uma plataforma, a uma tribuna. Lá na Grécia, por exemplo, quando eles iam disputar palavras, disputar teorias, ou seja, quando eles faziam debates, eles iam para uma tribuna. Eles iam para o bema. E as pessoas avaliavam o quê? O trabalho deles. Avaliavam a retórica deles. E ali eles decidiam quem foi melhor. E quem era melhor ganhava o prêmio. Vencia. Então, o bema ele traz essa ideia também de uma tribuna, onde algo é avaliado e alguém sai vencedor. Alguém recebe um prêmio que não é um presente, é uma recompensa pelo trabalho bem feito. Amém? Então, o bema lá na Grécia também, essa tribuna, essa plataforma,
também significa plataforma elevada, era onde se premiavam os atletas nos jogos. Então, nos jogos, eles corriam, e Paulo usa muito essa ideia de o atleta, por quê? Porque Paulo pregava no contexto daquela região. Então, nesse tempo, o bema era onde eles eram premiados. Eles eram colocados numa plataforma. Então, a ideia de bema na Bíblia, nesses textos, principalmente, sempre é de recompensa. Um lugar onde a obra da pessoa, um lugar onde algo que a pessoa fez está sendo avaliado e recompensado. Amém? Lucas 14:14 diz: a tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Amém? Esse texto é muito bom, ele foi falado no nosso seminário, porque ele coloca o momento exato do tribunal de Cristo. Quando é que vai acontecer o tribunal de Cristo? Olha o texto dizendo, ó, a tua recompensa, porém, a receberá na ressurreição dos justos. Então, esse tribunal de Cristo, ele acontece logo após o arrebatamento da igreja, que é no mesmo dia da ressurreição dos justos. De fato, nós aprendemos que antes de nós termos nosso corpo transformado, aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão em corpos glorificados. Depois nós teremos o nosso corpo glorificado também, e nós seremos arrebatados. E aí vamos receber a nossa recompensa. Amém? Pode passar, por favor. Então, eu sempre gosto de colocar esse exemplo bem atual da corrida. Eu tenho ali os atletas correndo. Esse que está no primeiro lugar é um atleta bastante conhecido, chamado Usain Bolt, né? Usain Bolt. E ele está ali, ó, mais uma vez, chegando em primeiro lugar. Amém? Eu gosto de usar essa imagem porque essa imagem, ela demonstra o que vai acontecer no tribunal de Cristo, na minha visão. Porque todos eles estão fazendo uma obra, ou não? Todos eles estão fazendo um trabalho, e quando você vê uma Olimpíada, entenda, todos são excelentes no que fazem. Todos se prepararam, todos gastaram tempo, todos estão fazendo o seu melhor, estão dando o seu melhor nessa obra. Mas tem um que está dando mais do que o outro. Tem um que está sendo mais excelente, tem um que está sendo mais persistente, tem um que está cuidando mais da sua saúde, tem um que está treinando mais. Sempre tem alguém que está fazendo mais do que o outro. E o que acontece? Todos serão recompensados. Numa Olimpíada, basicamente todos são recompensados, mas a recompensa não é igual para todos. Coloca a próxima slide. Olha o que aconteceu aqui, ó. Nós temos 3 mulheres sendo premiadas numa corrida. E o bema é essa plataforma elevada. Essa que está no meio, na posição mais alta, ela recebeu uma medalha de ouro. Por que ela recebeu essa medalha de ouro? Porque ela fez um trabalho mais excelente. Porque ela persistiu. Porque ela trabalhou com mais fervor. Ela trabalhou com mais competência, com mais dedicação. E ela conquistou o primeiro lugar. Então ela recebe um galardão, uma recompensa maior. Porque a recompensa é conforme a obra. Mas eu tenho também mais 2 premiadas ali, uma com a medalha de prata e outra com a medalha de bronze. E vocês estão vendo que o galardão, a recompensa que elas receberam, ele é conforme a obra. Só que, com certeza nessa corrida, como lá na corrida dos homens, tinha muita gente correndo, e cadê os outros? Eles não foram recompensados com esse galardão. Por quê? Porque eles não fizeram um bom trabalho, tão bom quanto dessas 3 que chegaram na plataforma. Amém? Então, a ideia do bema do tribunal de Cristo é sempre essa. Nós estaremos diante do justo juiz, diante daquele que tem os olhos como chama de fogo, diante daquele que conhece o nosso coração, conhece a motivação do nosso coração. Ele sabe se eu estou fazendo essa obra com excelência. Ele sabe se eu não estou aqui falsamente. Ele sabe o quanto eu me dedico, o quanto eu estudo, ou quanto eu me esforço, o quanto eu me consagro. Ele sabe, ou se eu não me consagro, Jesus conhece o coração. Então, Ele pode avaliar não só a obra, mas Ele pode avaliar, e Ele vai avaliar a intenção, a motivação com que nós fazemos a obra. E aí, Ele vai galardoar. Existe um galardão para André, existe um galardão para o mestre Saulo, existe um galardão para a Daiane, existe um galardão para cada um dessa igreja.
Porque cada obra que você fez, ela está lá no coração de Jesus. E no dia do tribunal de Cristo, nós receberemos a nossa coroa. Amém? Pode passar, por favor. Glória a Deus. E o que são os galardões, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos, eu comparei com as medalhas que os atletas recebem. Mas na Bíblia, a Bíblia demonstra para a gente característica desses galardões, e a gente não vai conseguir bater o martelo e dizer, o galardão é isso. Porque a Bíblia coloca nuances do que será o galardão. São muitos textos que falam no galardão. Você tem galardão de alegria. Você tem um galardão de justiça. Então, você tem vários galardões na Bíblia. Só que, quando você vai estudar a Bíblia, quando você vai fazer aquela hermenêutica, aquela interpretação... Opa, vou abrir um parênteses. Ainda tem desconto por curso? Até hoje, por causa do seminário, veja só, nós temos um galardão aqui na terra. O curso de interpretação do mestre Saulo está com... Eu vou comprar para a Juliana, Saulo. Para ela receber, sabe? Disso que ajudou tanto você e a mim. O método Oika. Meu Deus, que preciosidade. Você aprender a entender a Bíblia. Então, é 30%, é? 30% de desconto. Aproveita e faz a tua inscrição. Procura Hannah, né? Amém. Já recebeu o meu recado aí, né, Hannah? Olha o seu WhatsApp. Glória a Deus. Então, veja só, o que são as recompensas? A primeira coisa, eu vou só citar para vocês, porque a gente já leu bastante esse texto. Apocalipse 22:12. O que é que diz? Jesus Cristo, em Apocalipse 22:12, ele diz: eis que em breve venho, e comigo está o galardão, para distribuir a cada um conforme as suas obras. Então, o galardão é algo que está em Cristo, está nas mãos de Cristo. Cristo, Saulo, eu não posso usar a palavra ansioso para Jesus Cristo, mas Cristo, Ele está lá numa expectativa para vir entregar galardões para a sua igreja. Será que a igreja está na expectativa de receber esses galardões? A expectativa de Cristo é tão grande que Ele poderia ter dito só assim, pessoal, eu estou avisando para vocês, se prepare que em breve eu venho. Mas ele resolveu dizer que ele não vem de mãos vazias. Ele disse, em breve eu venho, e para animar você, eu tenho recompensas, e eu vou distribuir. Você está vendo que ele revela a expectativa que ele está no coração de distribuir galardões. É por isso que em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que ele é galardoador daqueles que o buscam, certo? A recompensa também ela é mostrada como uma recompensa eterna e incorruptível. Amém? Vamos abrir 1 Coríntios. Amém, que bênção, meu Deus do céu. Tem galardão, viu, para esse pessoal da mídia aí? Glória a Deus, tem galardão, viu? Se prepara. Todo atleta em tudo se domina. Ó a citação do atletismo naquela época que Paulo gostava de utilizar. E é por isso que eu utilizei também aqui no meu, né? Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, diga, está falando comigo. Nós, porém, a incorruptível. Isso mostra para a gente que o galardão, a recompensa, ele é eterno. Ele é incorruptível. Ele vai nos acompanhar por toda a eternidade, amém? Pode voltar lá, a gente vai ler mais um outro texto. Apocalipse 2, 26 e 27, pode colocar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ao vencedor, diga, está falando comigo? Aleluia, ao vencedor. Aquele que vai perseverar até o fim, vai vencer, vai estar com Cristo. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Oh, glória. Olha, outra característica do galardão. Por quê? Está falando daquele que é fiel. Aquele que é fiel nas obras. O que é que Jesus vai dar? Ele vai entregar isso. Autoridade. Aqui no nosso seminário, você que não se inscreveu, no próximo não fique de fora. Porque a gente teve um tempo de perguntas e respostas. Muito legal. E foi perguntado sobre isso aqui e nós respondemos. Amém? Então, lá no tribunal de Cristo, uma das características do galardão é a autoridade.
Por isso que fala coroa. Então, é possível que eu, você, a gente receba, junto com o galardão, a responsabilidade de administrar, quem sabe ali, a Austrália. Eu acho justo. Eu gosto do Japão. Vamos fazer uma obra. Inglaterra, Saulo pode ficar com Inglaterra. Saulo, você tem obra para isso, viu, meu irmão? Canadá também. Então, você vê que envolve a autoridade sobre nações. Pode passar, se você puder colocar o outro texto. Apocalipse 2:27. E com sete de vara e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Misericórdia. Olha, esse é o complemento do outro texto. Está dizendo que você vai administrar. É uma das características. É possível que alguns de nós recebam como galardão autoridade para governar e governar com autoridade, governar com força, governar conforme o rei que é Jesus Cristo. E a Bíblia fala que Cristo, ele veio a primeira vez como cordeiro. Ele veio para ser morto por nós. Mas na segunda vinda dele, ele vem como rei. Ele vem para governar e vai ser um governo sério. Vai ser uma teocracia. Uma monarquia teocrática. Então o rei vai reinar. Eu quero que você volte para o slide, por favor. Apocalipse 3:21, vamos ler. A gente já está caminhando para o final. Ao vencedor, eita, diga mais uma vez para você ficar consciente. Está falando comigo? Ao vencedor, eu sou o vencedor. Eu lembro nesse seminário que eu recebi algo que me impactou. Quando o mestre Saulo falou sobre a vitória, sobre a morte. O texto de 1 Coríntios capítulo 15, quando fala da ressurreição, o texto diz que tragada foi a morte pela vitória. Glória a Deus. A morte que muita gente tem medo dela, a morte que muitas vezes as pessoas ficam freadas de fazer algo por medo da morte. Essa morte já foi vencida por Jesus Cristo. A Bíblia diz que a morte foi tragada pela vitória. E no dia da ressurreição, Saulo disse que a vitória que já está dentro de nós. Pega isso, meus irmãos. Sabe por que Deus tem me levado para muitos lugares, Saulo? Sabe por que Deus tem me feito pregar o Evangelho? Porque eu não deixo escapar essas preciosidades que saem da boca dos ministros. E Saulo me lembrou de algo, que a vitória já está dentro de mim. Diga, a vitória já está dentro de mim. Você já é um vencedor, esse vencedor é você. O Espírito Santo poderoso habita dentro de nós, e essa vitória, ela é poderosa. Há um poder dentro de nós. E Saulo disse que esse texto que diz, tragada foi a morte pela vitória, ele significa que essa vitória que está dentro de mim, ela vai transbordar, e ela vai engolir, ela vai transbordar, e ela vai tragar a morte. E a morte não terá mais poder sobre nós. De fato, ela não tem poder sobre nós hoje, porque quando a gente morre, a gente vai estar com Cristo. Mas ela interrompe algo. Ela interrompe um tempo que você poderia abençoar muito essa terra. Então ninguém quer morrer, a gente quer cumprir a obra do Senhor, amém? Vamos colocar lá no slide, vamos para frente, mais um slide, pode colocar para frente. Sim, aqui tem um ainda. Outro aspecto, eu quero ler esse texto, é 1 Coríntios 4:5. A gente está terminando já. 1 Coríntios 4:5. Diz, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, pode passar, mas também manifestará os desígnios do coração. E segura aí, manifestar os desígnios do coração. Eu disse a você, Jesus, ele tem os olhos como chama de fogo, e ele sabe os desígnios do coração. Amém? Ele entende exatamente a motivação com que você está fazendo a obra. Amém? Cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Preste atenção nisso. Mas uma característica do galardão é que também
será um elogio da parte de Deus. Vocês lembram de um texto, muita gente cita ele e diz assim, ó: eu quero naquele dia receber do Senhor filho bom e fiel em quem me comprazo. Né? Isso é uma citação de uma parábola que está lá em Mateus capítulo 25, parábola dos talentos. E essa parábola, ela é escatológica e ela aponta para esse reconhecimento por causa das obras que nós fizemos. Amém? Daria outro tema para a gente estudar aqui, mas os talentos lá não é dinheiro que a gente... Quando diz assim, você foi fiel no pouco, eu te colocarei no muito. O pessoal pensa que é assim, você foi fiel no pouco e Deus vai encher seus bolsos de dinheiro. Não, dinheiro é consequência, sabe? Dinheiro é consequência de uma vida equilibrada, cheia do Espírito Santo, tomando decisões corretas. Mas o texto está falando que quando Deus te coloca uma obra para você fazer e você é fiel nessa atividade, você é fiel em cuidar das coisas de Deus, Ele vai colocar mais obra para você fazer. Ele vai colocar mais responsabilidade para você fazer. Você foi fiel no pouco, tomando conta daquele talento, agora eu vou te dar mais para você tomar conta de mais, que não é seu. Mas é a obra do Senhor. Amém? Então, olha só. Por causa dessa boa obra, nós receberemos um louvor do próprio Deus. Quem é que louva a Deus? Quem é que adora a Deus? Quem é que elogia a Deus? Maravilhoso, majestoso, Deus poderoso. Alguns dizem lindo, né? Lindo. Deus é lindo mesmo, é poderoso, majestoso, grande. O grande é o Shaddai. Mas o grande é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele vai olhar para você e vai louvar. Ele vai te elogiar. Ele não vai baixar a cabeça e te adorar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas haverá um elogio. Haverá um reconhecimento. Filho bom e fiel. Eu tenho prazer em você. Amém? Pode voltar lá para o slide, por favor. Deixa eu ver aqui, eu tenho quantos minutos? Amém. Amém. Glória a Deus. Pode passar, por favor. Então, ó, resumindo aí o que a gente viu, a gente está terminando mesmo, graças a Deus, amém? Resumindo o que a gente viu, esse é o último slide. Os galardões, eles representam alcançar... Não, eu quero passar o último slide daqueles dos 10, eu quero passar aquele slide. É muito bom. Alcançar... Volta, daqui a pouco. O que a gente viu, é só um resumo do que a gente viu. Os galardões, eles têm essas características. Nós vamos alcançar uma coroa incorruptível. Isso quer dizer que os galardões são para a eternidade. Vão nos acompanhar, essa recompensa, nós vamos viver eternamente desfrutando dessa recompensa. Receber um louvor do Senhor. Sentar-se em um trono. A Bíblia promete que nós sentaremos num trono com Jesus e reinar sobre nações, aquele texto que fala de autoridade. Amém? Então, esses são aspectos do galardão. Pode passar aquele slide que eu pedi. Então, 10 verdades sobre o tribunal de Cristo. Esse texto aí, eu tirei do livro Surpreendidos pela Eternidade. Na verdade, esse slide ele é todo baseado no livro Surpreendidos pela Eternidade. Deixa eu falar algo. Eu tenho muito livro de escatologia, não é isso, Saulo? Eu tenho um livro dos melhores escatologistas, estudiosos, mas o meu slide é feito com base no livro de Saulo. Porque é um livro bom, é um livro didático, é um livro para quem quer aprender, é um livro com uma linguagem simples. Então, é interessante, Saulo, você não sabe disso, mas quando eu vou dar aula no Rema, de escatologia, por mais que as pessoas pensem que eu sei de tudo de escatologia, eu dou uma olhada, uma lida no seu livro, porque me ajuda a conectar as coisas cronologicamente, ajuda a gente a ensinar. E lá nesse livro está isso aí, ó. Só os salvos participarão. Dê uma glória a Deus. Tribunal de Cristo é para crente, amém? Não haverá perda de salvação. Não tem. Ninguém vai chegar no tribunal de Cristo e Jesus vai dizer: apartai-vos de mim para o... Não existe isso no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, alguns vão receber galardões, outros não. A depender da obra. Amém? Não será um tribunal, será um tribunal justo e recompensador. Ocorrerá após o arrebatamento da igreja. Está associada à ressurreição dos justos. Será um julgamento de obras. Não será condenatório, está se repetindo, né? Mas para deixar bem claro para você, não será critério para entrar no céu. Amém, meus irmãos? Você já está no céu. A Bíblia diz que nós já estamos entronizados com Cristo.
O que está acontecendo é um tempo de aperfeiçoamento. Nós estamos crescendo, avançando, renovando a mente, mas nós atingiremos a estatura do varão perfeito. E esse corpo que está brigando contra o nosso espírito, ele vai ser redimido. E ele vai ser transformado, amém? Será um tribunal individual. Amém? Cada um vai ter julgadas as suas obras. E haverá perda de galardões, como a gente disse nesse tempo. Amém? Então é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. O tribunal de Cristo é um tempo poderoso, que está para acontecer. É um evento profetizado na palavra de Deus. E é algo que nós devemos ansiar. Sabe, não faça como um irmão que uma vez, eu estava pregando, eu não sei porque, ele levantou a mão no meio da pregação, que não é comum, e disse bem assim, eu não quero recompensa nenhuma não, eu só quero uma casinha lá no último bairro do céu. Eu olhei para o irmão assim, ele estava no canto assim, disse, misericórdia, meu irmão. Sabe o que é isso? É você olhar para Jesus com uma ingratidão tremenda. Sabe, Jesus está com toda a expectativa de te dar uma recompensa e você, quero nada, Jesus. Quero isso não. Sabe, não faz isso não. Anseia pelos melhores galardões. Faz o teu trabalho com excelência. Busca servir ao Senhor na casa do Senhor. Se fosse você, eu procurava o pastor Saulo. Onde é que tem um lugar para eu servir? Porque eu quero receber um louvor, um elogio do Senhor. Serve onde você for, serve por onde você andar. Seja mais atencioso, seja mais educado, seja mais gentil. Seja crente, cumpra os princípios da palavra de Deus. E você vai receber galardões poderosos. Eu desejo cumprir fielmente o que Deus me chamou para fazer. Porque eu quero sim ouvir do Senhor. Filho bom e fiel, em quem eu tenho prazer. A tua vida na terra me deu prazer. Já pensou? A tua vida na terra me deu alegria. Quantas vidas foram alcançadas pela tua vida? Amém? Então, meus irmãos, vamos pegar cada conhecimento que a gente tem aqui. Sabe, desde o começo eu tenho falado isso. Não adianta nada a gente passar por um seminário desse, escutar verdades bíblicas a respeito do que Deus tem para a nossa vida, e a gente sair daqui e continuar vivendo a mesma vida. Esse não é o objetivo da palavra de Deus. Esse não é o objetivo pelo qual o Espírito Santo me trouxe aqui. Esse não é o objetivo pelo qual o seu pastor, a diretora do Rema, traz ministros aqui. Eles querem ver o crescimento pessoal, familiar, profissional e espiritual de cada um de vocês. Amém? Pega isso, grava isso, estuda isso, coloca no teu coração e arrebenta. Seja um sucesso. Viva uma vida poderosa. Passe por essa terra dando prazer e alegria a Deus. Porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Amém. Deus é bom. Que Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Aleluia.